Olá, bem-vindos ao quarto episódio do ReumaCast, o podcast da Sociedade Paulista de Reumatologia. A cada edição, você vai acompanhar os assuntos em evidência clínica e científica que fazem parte do dia a dia do reumatologista. Nesta edição, nós vamos falar sobre um tema que está em evidência, vacinação, e que envolve todas as faixas etárias. Eu sou Daniela Gerente Petripiotto, médica reumatologista pediátrica, professora afiliada da Unifesp, membro da Comissão de Reumatologia Pediátrica da Sociedade Paulista de Reumatologia. E sou eu que conduzo a conversa de hoje. Para me acompanhar nessa jornada de conhecimento, eu tenho a honra de receber a minha colega e professora Gessilmara Salviato Pilege. Ela também é reumatologista pediátrica e atua na área de pesquisas em vacinas. Atualmente é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Imunização Regional de São Paulo e coordenadora da Comissão de Doenças Endêmicas e Infecciosas da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Gessilmara. É um prazer tê-la no nosso ReumaCast. Oi, Dani. Olá para todos aqueles que ainda vão nos ouvir. Eu agradeço primeiramente o convite da Sociedade Paulista de Reumatologia, a quem eu tenho um grande carinho, a Dani que está aqui representando, e a muitos outros membros dessa sociedade. E é uma honra estar aqui com vocês hoje. Espero que seja um bate-papo muito animado e que sirva de base, né, para nossos colegas aí. Com certeza, um tema super importante, né? Hoje, mais do que nunca, a gente sabe a importância da vacinação em momentos de pandemia. E eu queria aproveitar e começar falando, né, das nossas doenças reumáticas tão específicas e falar sobre o consenso de vacinas, que eu sei que você está super atualizada, em doenças reumatológicas. O que você traz de novo para a gente? Ai, que bom tocar nesse assunto, e até falando aí da relevância do tema, né? Fala que a pandemia aí é a nuvem, é uma nuvem negra que vai passar, e por trás de uma nuvem negra sempre tem uma luz brilhante. Essa luz brilhante é o que todo mundo espera, e é por uma vacina, né, que consiga nos tirar dessa situação. Então acaba sendo um tema relevante. Acabou passando aí uma notícia muito boa que a gente comemora essa semana. Eu acho que esse podcast veio num horário perfeito, encaixado, no dia 25/8, uma comemoração da Organização Mundial de Saúde, em que quase o mundo todo está livre de poliomielite. Eu queria compartilhar com vocês, saber disso. Ainda tem casos registrados apenas no Afeganistão e no Paquistão. Então, a África foi tida como livre de poliomielite, as Américas já eram, né? E quando a gente fala livre, é que não tem mais caso detectado, para chamarmos de erradicação, é quando nenhum país mais tiver nenhum caso índice por um tempo, né? Então, o caminho é a erradicação, e se Deus quiser, vamos chegar lá. Não tem mais pólio no mundo, né? Então, é uma comemoração para motivar aqui o nosso bate-papo. E trazendo então aqui, né, saímos do global, vamos trazer para o individual. Sabe que a saúde global é de responsabilidade do Ministério da Saúde de uma forma geral. Nós temos no Brasil um Programa Nacional de Imunização muito eficiente, copiado no mundo todo. Ele tem um portfólio de vacinas interessante, né, abrangente, que abrange a grande maioria das vacinas que hoje são disponíveis a nível público e algumas no privado, mas a maioria tem disponível pelo nosso programa, que se responsabiliza pelo todo. E nós, enquanto especialistas, temos uma responsabilidade, que é a saúde individual dos nossos pacientes, né? Então, pensando nessa saúde individual, há um planejamento hoje com esse olhar para as vacinas de toda a faixa etária, que também é um pensamento uniforme do Programa Nacional de Imunização, assim como da Organização Mundial de Saúde, que a vacina seja de mamana caducando, eu brinco, né? Que é de ninguém caduca mais, vamos dizer, né? E inclusive é de gestando a todas as idades. Então, é desde a gestante, todas as faixas etárias, temos que pensar na vacinação aí, certo? E aí, trazendo isso para o nosso paciente aqui, para o nosso contexto como especialista, muitas sociedades se organizaram para estabelecer as recomendações que seriam próprias, atendendo às peculiaridades da nossa especialidade, que desde a base são doenças que alteram o sistema imune.
O que a gente precisa é ter um sistema imune bom para responder a vacinas, né? De uma forma eficiente e segura. Então, esse é toda a diferença que faz a gente estudar e pensar em como programar essa vacinação para esse público. E a que é mais conhecida, assim, que acaba servindo muito de base, existe a do CDC americana, onde ela engloba indicações de vacina para todos os grupos de indivíduos com algum tipo de comorbidade, incluindo os reumatológicos, incluindo os que têm imunossupressão secundária ao uso de medicamentos. Agora, especificamente da área da reumatologia, o Grupo Europeu de Reumatologia, conhecido por todos nós, né, que é o EULAR, ele sim tem recomendações, um artigo que traz as recomendações para esse público, né, baseado em revisão sistemática, e essa atualização foi publicada a última no ano passado, né? Aqui e outras sociedades nacionais, como França, Reino Unido, Austrália, Suíça, Estados Unidos, Canadá, enfim, muitas sociedades locais têm os seus próprios guias e seus manuais que ficam nos sites disponíveis ou são enviados aos seus associados, assim como a nossa sociedade brasileira aqui de reumatologia. Então, qual foi a opção aqui? De que houvesse como se fosse um up-to-date, né? Existe um livro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, onde um dos capítulos é sobre vacinação. A primeira edição desse livro saiu no ano passado e já está o capítulo atualizado para esse ano. Obviamente que o delay foi por conta da pandemia, já era para ter saído. Então, o objetivo é que ele seja atualizado anualmente. Então, nós temos sempre a informação, né, mais assim, revista, né, pelos especialistas para nortear a nossa prática clínica. Lembrando que isso é muito importante. Realmente é uma atualização que tem que ser feita com muita frequência, porque é dinâmica essa área, Sim, né? com certeza. Entram campanhas, entram doses novas, reforço, vacinas diferentes. Então, assim, eu desconheço algo tão dinâmico quanto essa área da vacinação. Realmente, a gente tem que estar atualizado, assim, com uma constância enorme. Com certeza. E como são feitas essas recomendações nas diferentes sociedades locais do mundo? É um consenso? Que ótima pergunta, Dani. Então, como o nível de evidência ele vem crescente, muita gente tem se interessado em estudar esse assunto, né? É um hot topic aí, tem Uhum. várias publicações começando a sair, muitos artigos novos, está crescente, bastante crescente o número de publicações, porém ainda nós não temos evidências que respaldem suficientemente para se estabelecer com nível de evidência bom, assim, recomendações pautadas apenas em revisões temáticas ou meta-análise. Então, se faz uma revisão, sim, né, principalmente usando estudos longitudinais, estudos controles, porém, são poucos esses modelos de desenho de estudos que seriam ideais para recomendações. Então, a maioria delas são baseadas em opinião de experts, né? Se forma um grupo, uma comissão que estuda esse assunto e se faz como um conselho de Delphi, assim, uma votação tentando chegar a um consenso, e o que é consensual, aí varia, por exemplo, acima de 70% desse grupo, 80% consensual, acaba entrando como uma recomendação. Sempre lembrando que o nível de evidência acaba não sendo, assim, o melhor, né? E o que busca essas recomendações? Sempre prima pela segurança do paciente, óbvio, né? E hoje eu sempre falo que vacina tem dois objetivos, né? Um é ser eficaz e segura, porque não adianta você fazer uma vacina É, eficaz, ela vai causar um outro problema para a pessoa. A gente quer resolver o problema, não causar outro, né? E aí, sim, com pensando nos certeza. pacientes que têm essas alterações do sistema imune, usam um monte de vários tipos de medicações, geralmente uma polifarmácia, né? Tratamentos É, de combinação, nunca um só, enfim. Tem que sempre estar pensando nisso. Então, eu acho que a questão de segurança ela é a primeira, mas a resposta a essa vacina, a eficácia dela, ela tem que entrar também como uma questão de segurança. Porque a gente não pode fornecer uma falsa ilusão de proteção para o nosso paciente, né? Ele se sentiu, Batman, estou protegido, estou com a capa aqui, tomei uma é, vacina, posso ir para o meio da floresta, ser picado pelo mosquito, pá, febre amarela dentro dele. Não é que é bem o que assim está que todo mundo funciona, né? querendo, Então, né, a gente? Está gente todo mundo tem que querendo dar agora. essa noção, né, de que muito É. importante a segurança
E isso também, olha, pode ser que não faça o efeito necessário, nós vamos ver algumas vacinas, procurar uma situação, falo assim, uma janela de oportunidade, onde a gente casa as duas situações, né? Faça uma vacina com maior segurança e promova uma melhor resposta, mais eficiente, que essa resposta seja mais eficiente. Então, é buscar esses momentos, essa janela de oportunidade também para uma vacinação mais segura e eficaz. Com certeza, que isso eu até ia comentar, que é o que as pessoas desejam nesse momento, né? Se sentirem seguros com a vacina para poderem sair sem máscara, poderem fazer encontros presenciais com os amigos. Então, eu realmente acho que você resumiu muito bem essa importância da eficácia e da segurança de uma vacina, né? Aproveitando sobre o momento da segurança, vamos já puxar o gancho para as indicações de vacinas de vírus vivo nos nossos pacientes com doenças reumáticas, né, por conta do grau de imunossupressão dos medicamentos que eles utilizam. Como seria essa indicação? Dani, essa é a pergunta que não quer calar, né? E é o nosso calcanhar de Aquiles para quem trabalha com vacinação. Realmente a questão de segurança, eu acho que é aí que mais pega mesmo, né? Então, só para a gente informar que a diferença entre uma coisa e outra, né? Às vezes quem está escutando. Então, existem vacinas que o seu componente básico ela é inativada, quer dizer, toda componente do vírus, da bactéria, enfim, da doença que a gente pretende proteger, ele está totalmente inativado, morto ali, né? Tem vacinas de vetores, de DNA, outros componentes, mas né, não tem o próprio vírus ou a bactéria. E um outro grupo que a gente fala atenuadas, né? Quer dizer, esse vírus ou essa bactéria, ela está atenuada, bem atenuada, mas ela mimetiza a doença natural para levar uma resposta. Grande vantagem desse grupo, as respostas, como a gente falou, mimetizam uma resposta da própria infecção, e aí a resposta à vacina ela é muito mais eficaz, né, robusta, e vai gerar memória, e isso é o que a gente quer, que uma resposta ela seja eficaz e gere memória, que seja duradoura, né? E no caso do outro grupo, se busca isso com adjuvantes, com outros recursos, para que ela também seja robusta e gere memória, mas de uma forma geral, inicialmente ela é segura totalmente nesse aspecto, mas a resposta ela pode não ser tão, né, eficiente quanto a gente gostaria. Então, diferenciando esses grupos, esse que teria os componentes atenuados, eles oferecem maior risco para pacientes que estão em imunossupressão, certo? Porque aí aquilo que a gente quer proteger, ela pode se manifestar e realmente aquela infecção acontecer, se desenvolver, né? E aí que nos deixa, eu falo o seu calcanhar de Aquiles, que é a resposta mais difícil de responder, que eu falo que é estar em imunossupressão, né? Porque os nossos pacientes, não é que eles são imunossuprimidos, eles estão, né? Então, o que é esse estar em imunossupressão? Como a gente classificaria isso? Então, o primeiro passo para fazer, né, e obter essas recomendações foi estratificar o grau de imunossupressão desses pacientes, né? O que seria considerado um alto grau de imunossupressão, onde a contraindicação para essas vacinas seria absoluta, né? Um grau intermediário aí de imunossupressão para baixa, onde a contraindicação não seria absoluta, porém teria que se levar em consideração várias questões, principalmente as epidemiológicas, o risco de atividade da doença, o risco da medicação, risco de desenvolver a infecção, ou pela vacina, ou pelo risco epidemiológico. Então, tudo isso tem que ser considerado, pesado na balança, e junto com o paciente. Então, aí é uma decisão que tem que ser compartilhada sempre, pesando todas essas questões e não deixando de lado a atividade de doença, que isso é super importante, né? E aí buscando essa tal de janela de oportunidade para se planejar uma vacina de uma forma segura e eficaz, olhando para esse grupo de vacinas atenuadas. E aí, aqueles que a gente considera que não estão em imunossupressão, que pode estar com a medicação numa dose mais baixa, ou algumas medicações que não oferecem esse risco ao sistema imune e que estariam em remissão, por exemplo. Então, esse grupo de pacientes, né, eles poderiam estar recebendo qualquer tipo de vacina
sem essa preocupação. Então, essa estratificação, ela tem no capítulo do livro, ela, em todas as notas que a gente acaba emitindo aí pela sociedade, para que seja esse norte. Hoje eu acho que qualquer um de nós tem que saber mais ou menos identificar, saber quais são esses tipos de vacina e o momento oportuno para se fazer, como manejar, né? Porque nós estamos aí sempre expostos a essa situação para que a gente possa, eu falo, antecipar, né? Antecipar o problema. Então, se a gente pode planejar as vacinas aí durante uma fase boa, essa janela de oportunidade, o paciente tem remissão, tá tudo bem, a gente pode pensar e conversar sobre isso sem estar entre a cruz e a espada, né? Que são esses momentos de urgência epidemiológica que a gente vive. Excelente, muito bom. Aproveitando esse momento, né, de urgência, a gente, como reumatologista pediátrica, nós somos pediatras também, né, Gessimara? E a gente atende muitas mães que também estão grávidas, engravidam, estão em uso de biológico e ficam com dúvida se devem ou não continuar. E depois que nascem, também perguntam para a gente, né, como pediatra e como reumatologista pediátrica, como deve ser a vacinação desses recém-nascidos que usaram biológico, né, das mães que usaram biológicos durante a gravidez. Então, gostaria que você desse uma atualização e uma orientação. Que bom, Dani, ter essa oportunidade de falar sobre isso, porque hoje, assim, eu acabo trabalhando com toda a faixa etária, apesar de ter a formação como reumato pediatra, e essa formação, a pediatria tem prevenção no sangue, né? Eu acho que isso que motivou e ter esse olhar para todas as faixas etárias, como eu falei aí, olhando desde o gestando até o caducando, né? E essa é uma situação que eu acho que tem que se trabalhar em interdisciplinaridade absoluta, né? Entre o reumatologista, o obstetra e o pediatra, e tem que se conversar e todos entender um pouquinho do que está acontecendo, né? Porque hoje, com esses novos tratamentos que aumentou o nosso arsenal terapêutico, você sabe que a era antes e pós-biológico aí mudou muito a qualidade de vida, a longevidade, enfim. Então, os pacientes com doenças reumáticas acabam tendo uma vida bem próxima do normal, né? Engravidam com maior frequência, enfim, realizam todos aqueles sonhos, né, que sempre tiveram, e com isso, assim, cresceu bastante essa demanda, né, dessa informação. Então, o que fazer quando se está esperando, né? O que esperar quando se está esperando? Acho que essa é uma pergunta. O que fazer? E nesse momento que eu falo dessa interface de trabalhar junto todo mundo, que nós temos que olhar para esse binômio mãe e filha como um só, né? Mãe e filho, que é único esse momento, né? Esses nenéns são preciosos, toda gestação é preciosa, às vezes foi muito esperada, até por ter uma doença por trás, alguma coisa, enfim, sei lá, tanta água passou por baixo dessa ponte, né? E a gente tem que pensar nisso, porque a mãe está bem, bebê está bem, mãe está bem, né? Então, a atividade de doença tem que ser controlada assim que o bebê está bem, assim como a gente também tem que pensar em qual a repercussão que esse tratamento pode causar no bebê, que essa mãe vai ficar muito mal se o bebê não estiver bem por conta disso, enfim. Então, pensar nesse binômio junto e saber que, se tudo der certo, e as medicações biológicas, a maioria dos biológicos que são imunoglobulinas IgG, principalmente IgG1 e IgG3, elas passam pelo cordão. E essa passagem, ela é muito maior durante o último trimestre, né? Então, o que se vê que hoje, assim, dosando no cordão dos bebês, por exemplo, um anti-TNF, que é um exemplo, assim, para a gente ter. Ele é de 7 a 10 vezes maior no sangue do cordão e no sangue periférico do bebê quando ele nasce do que na própria mãe. Então, passou muito mesmo. Então, ele está rodando com muita imunoglobulina materna, incluindo TNF. Então, estudos que tentaram ver assim, se essas crianças têm mais infecção ou não chegou a nenhum nível de evidência, né? Mas a único que tem é para o rituximab. Realmente, o rituximab tem que ter muito cuidado, que a chance de infecção nesses bebês é maior e a interferência com o desenvolvimento do próprio sistema imune dos linfócitos B, da produção de imunoglobulina por parte do bebê, né? Então, eu acho que é uma das medicações que a gente tem que ter mais cuidado, tá? De todas, né? Seria os antilinfócitos B de uma forma geral.
Das outras que passam a barreira, se a gente conseguir interromper essa passagem no último trimestre, ótimo, a gente já garante que não vão passar tanto, né? Pode ser uma passagem mínima que aconteceu antes, né? Mas não vai passar tanto. Porém, assim, a gente tem que pesar a atividade e doença da mãe. Se a mãe entrar em atividade, também pode piorar a gravidez, enfim, tudo isso, né, considerando. De uma forma geral, o ideal é parar, mas mesmo que pare, a gente não sabe se passou uma quantidade mínima ou não, e o clearance de imunoglobulina na criança, no neném, ela é totalmente diferente da gente, do adulto, né? Sabe que a imunoglobulina tem uma durabilidade de 3 a 4 semanas aí no sangue, né? Geralmente 21 dias, né? É a média de duração e ela é eliminada. No neném, não. Ele chega a ficar 6 meses com a imunoglobulina da mãe. Né? A natureza é perfeita. Tem que proteger até ele produzir as dele, por isso que ele recebe muitas vacinas nesse período, para que ele vá se protegendo, né? Então, a gente sabe que esse clearance é lento. Por isso, para uma segurança maior, que as vacinas que tenham esse componente vivo, aí a se falar principalmente da BCG e da rotavírus, são feitas nessa idade. Polioral não se faz mais, então era uma preocupação, mas já não é mais, né? Agora a gente tem a Salk nessa faixa etária. Então, essas vacinas vivas só depois de 6 meses. Agora, quem inclusive usou é da rotavírus, né? é 1 ano, que o CDC preconiza 1 ano para quem usou rituximab, viu? Ah, do rotavírus você fala? Não, para quem usou rituximab, a mãe, aí é 1 ano, não são 6 meses. Entendi, você tem que esperar até 1 ano para fazer as vacinas, vacinar, né? Entendi. E em relação à amamentação? A amamentação Ai, que bom que você tocou nesse assunto, porque assim, isso mãe e filho, a gente né? tem que falar, não proíba de jeito nenhum. Não tem nenhum problema amamentar em uso de biológico. Então, assim, se interrompeu, precisa voltar para a mãe não estar em atividade, ela poder ter esse momento de amamentar, que isso vai fazer bem para ela e bem para o neném, né? Então, vamos incentivar a amamentação desses bebês sempre, não precisa parar de jeito nenhum. Ah, excelente, porque que nem, é o que eu falo no consultório, a mãe tem que estar bem para o bebê estar bem, né? Então, eu acho que foi um ponto bem importante que você colocou. Dani, e como que você vê isso na sua prática diária, que trabalha com pediatria também, numa unidade grande de imunização? Isso mesmo. Eu acho assim, como você comentou, né? O pediatra, a gente por si só, a gente já ama vacina, a gente vacina assim que nasce até a adolescência. Então, a gente é muito a favor da vacinação, e realmente essas mães que chegam para a gente, que usaram biológicos durante a gravidez, ou até mesmo depois durante a amamentação, elas realmente elas querem vacinar. Então, a gente precisa de todo o conhecimento científico e realmente de explicar as contraindicações, por exemplo, desse momento de não fazer uma vacina de rotavírus, né, que é um vírus vivo. Então, diferente de um outro bebê que a mãe não recebeu o biológico, a gente tenta realmente adiar e não fazer neste momento, caso ela tenha recebido no último trimestre, né, da gravidez. Caso ela recebeu um anti-TNF, por exemplo, até 20 semanas, né, da gravidez, a gente realmente continua com as vacinas, ok. Mas normalmente após o último trimestre da gravidez, a gente realmente tenta explicar para ela que o risco e benefício nesse momento da vacinação, especificamente do rotavírus, não vai ser feita, até porque ela também tem um limite, né? A dose mínima e a dose máxima em relação à idade. Você também vê isso, Gessilmária? Sim, sim. E porque rotavírus, se você não faz até 5 meses, nem faz mais, né? Não, e aí lembrar também da a polio oral, que às vezes acontece em campanhas ainda, né? Vai ser retirado, mas a gente está também a responsabilidade de falar, ó, se tiver alguma campanha, não vá, né? Não vai Isso, eu acho que é super importante para o papel do pediatra reforçar, e também do próprio reumatologista, né? De a gente poder informar esses pacientes que toda campanha de vacinação que tiver no posto, na sua cidade, converse com o seu médico antes, porque recentemente a gente teve a campanha do sarampo, em que a vacina de 1 ano da tríplice viral, ela é mantida do calendário, né? Com 1 ano e 3 meses, mas a partir de 6 meses as crianças já poderiam receber uma dose da vacina do sarampo.
E as mães que usaram biológicos, a gente realmente não recomenda aos 6 meses, e sim depois dos 9 meses, né, Gessilmari? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Exatamente. Aquelas que usaram principalmente no último trimestre, não seria o ideal. E aí entra a história de risco-benefício epidemiológico, né? Falando aí que você estava em relação a campanhas, essa urgência epidemiológica que está batendo na nossa porta todo ano praticamente, né? A gente vem apagando incêndio há algum tempo, né? Então eu falo que muda só o artista principal. E nesse momento, assim, tá com muito esse nosso artista do momento tá com todos os holofotes em cima dele, né? E aí a gente acabou perdendo um pouco, os outros saíram de foco, saíram de cena, estão lá escondidinhos, mas eles só estão escondidos, eles estão camuflados, mas não deixaram de existir. O sarampo, a febre amarela, tudo isso vai bater na nossa porta. Então eu falo que assim, a onda Covid vai ter a pós-onda que vai ser um tsunami. Vem tudo isso junto, né? Tem muita coisa represada, eu acho, né? Em termos de doenças, as coberturas vacinais caíram muito, porque é o medo de sair de casa e tudo mais. Então, agora eu acho que esse assunto, Dani, assim, é extremamente fundamental e relevante, por isso, as campanhas vão acontecer com maior frequência, eu acredito agora. Por quê? Porque muita cobertura vacinal caiu para mais de 50% em vários locais. E a preocupação é enorme, porque se cai cobertura, a chance de todas essas outras doenças voltarem à tona é grande. Então, muito a gente tem grande. muita coisa aí que eu falo é represada, né? Sim, muito. Inclusive, eu reforço isso no consultório, né? A gente tem que aprender a sair de casa para realmente quando precisa. Então, levar um bebê para fazer as vacinas no tempo certo é muito importante, né? Sair com todas as recomendações de segurança, de higiene, né? Com a proteção adequada para a criança, tentar horários não de pico, né? No posto de saúde ou nas clínicas de vacinação. Inclusive, tem clínicas particulares que fazem vacinação em casa, tentar fazer agendamento a domicílio. Então, acho que é muito importante a gente mostrar que no mesmo momento da pandemia, a gente resgatar o valor da importância de a gente estar sempre com o cartão de vacina em dia, né, atualizado. Eu gostei dessa sua frase, assim, resgatar a importância. Resgatar, porque isso às vezes fica na prática. A gente tem tanto costume, né, de ter a prática, mas é um momento de resgatar essa conversa que a gente podia até não fazer sempre, mas tem que fazer parte. Fala, nossa, tá falando disso agora e a gente está tão preocupado aí com o Covid. Sim, só que ele vai fazer parte um pouco da nossa vida aí por um tempo. Nós temos que aprender a viver com esse novo normal, tomando todas as medidas de precaução e não deixar de fazer aquelas que a gente sabe que são efetivas, né? Vacina é a maior medida de saúde pública mais eficaz que já teve na história. Então, se a gente já tem alguma coisa que a gente sabe que é boa e que previne, o que a gente pode prevenir, vamos fazer isso, né? Vamos correr atrás, não vamos deixar passar. Porque senão vai vir esse tsunami aí depois. E isso tem que estar preparado para isso, né? Com certeza. Em relação, uma dúvida também bem comum dos nossos pacientes é em relação à vacina da febre amarela, que agora no momento a gente está proibido de viagens, né, internacionais, mas a gente sabe que alguns países eles exigem, né, um certificado de vacinação internacional para as doenças. Queria saber que você comentasse um pouco sobre isso, de quando indicar nos nossos pacientes imunossuprimidos. Boa pergunta, Dani, mas eu até vou te falar uma coisa. Eu acho que a gente tem que ter mais preocupação em viajar dentro do Brasil do que fora, viu? Então, a gente fala assim, gente que vai pegar... É tão interessante, né? Quem trabalha com vacina no dia a dia, né? Escuta muito dos colegas, assim. Vai pegar a carteira, vai tomar vacina de febre amarela para ir para a Disney, vamos dizer, para ir para os Estados Unidos. Mas não toma para ir ali em Minas, em Otim, né? Ou para ir em algum lugar que é endêmico, Amazonas, né? Que é endêmico, que tem mosquito pra caramba, e a gente sabe que onde tem área verde, circula. Enquanto o mosquito não acabar, a gente vai ter febre amarela, a gente vai ter dengue, a gente viu a dengue voltar, e a febre amarela veio com tudo que eu falei que a gente está apagando incêndio, veio zika, depois veio com tudo chikungunya, depois veio a febre amarela de novo, e agora a dengue de novo, então isso é um sinal que os vetores, eles estão por aí, que são os mosquitos, né? Os pernilongos. Enquanto a gente tiver muitos vetores,
vamos ter, nas épocas de chuva, principalmente, a chance de voltar. E temos muitas áreas no Brasil ainda que não tem essa cobertura de febre amarela, né? E isso era para abril desse ano fechar isso. O Brasil inteiro, a partir de agora, de abril, o Brasil inteiro tem recomendação, é nacional a da vacina de febre amarela. Então, tem muitas cidades que ainda, principalmente do Nordeste, algumas do Sul, que não tinham essa indicação obrigatória. E agora ela é, Brasil afora, né? Então, campanhas vão ter sim. E aí, essa preocupação a gente tem desde que houve a epidemia, né? E tem a publicação específica da sociedade, que são recomendações para vacina da febre amarela. Ela é a que mais nos preocupa. Você imagina por quê, Dani? Sim, sim, a vacina de vírus vivo, justamente por conta da nossa deficiência de produzir anticorpos para uma resposta imune adequada, né? Sim, e ele é um vírus que é muito virulento, né? Assim, a virulência dele é muito grande, perto, por exemplo, de uma vacina de catapora, de varicela, que é também um vírus vivo, né? E há uma outra diferença importante, porque para a febre amarela a gente não tem nada para fazer, nenhum tratamento que se conheça até então, tanto para a doença, infecção, quanto porque se a vacina provocar a infecção, também não tem tratamento. É diferente da vacina da varicela, se causar qualquer problema, a gente tem uma carta na manga, a gente tem um tratamento, né? Que é o aciclovir. Isso. Então, grande medo da vacina da febre amarela. Com ela, realmente, o peso é maior e o rigor na indicação também. Então, pensando nisso, que existem essas recomendações específicas, que aí todo mundo tem acesso, né? Todos os reumatologistas, para ter esse guia aí na hora de indicar a vacina da febre amarela. E a vacina da febre amarela é uma das mais eficazes, né, e também seguras também, né, em relação à segurança, mas eu acho que é aquilo que a gente falou de individualizar cada paciente relacionado à atividade da doença, ao grau de imunossupressão, né. Acho Sim, que é bem isso são que você pontos, é o risco epidemiológico, grau, atividade da doença e o grau de imunossupressão. São 3 pontos aí. A nossa balança é maior do que qualquer outro imunossuprimido, viu? E agora eu queria entrar no assunto do momento, a vacina do novo coronavírus, né? Que eu acho que é a grande boa notícia que todo mundo espera. E se já podemos prever um número de doses ou contraindicações em pacientes com doenças reumáticas ou uso de biológicos? Como que você acha que vai ser essa vacina vai vir para os nossos pacientes? Excelente, esse é o hot topic também, né, Dani? Assim, da gente de conversar, de falar sobre isso, eu acho muito oportuno. Extremamente oportuno, né? Porque como eu disse lá, Silverline, é a esperança de todos, né? De voltar a voltar ao nosso normal antigo, né? Principalmente para nós brasileiros, o convívio, o abraço, o estar junto está fazendo bastante falta, né? Para nossa rotina. E é o sonho de todo mundo poder circular normalmente, voltar a ter essa vida né, que nós tínhamos antes. E a vacina realmente vai oportunizar isso. E é um momento extremamente interessante de valorização, né, da vacina por conta disso. Então, para a gente de reforçar, igual você falou, revisitar e reforçar de todas as outras que podem ser feitas, enquanto essa ainda não pode, né? E acho prematuro qualquer tipo de indicação ou recomendação para os nossos pacientes. Por quê? Porque, assim, qualquer vacina, a gente sabe que tem que passar por vários estágios de testes, né? E a mais rápida que foi desenvolvida até hoje foi 4 anos, no total, entre ela ser desenvolvida e terminarem os estudos de eficácia e segurança, né? Então, assim, nós saímos na frente, porque foram utilizadas muitas plataformas de vacinas conhecidas e tem algumas novas para servir de base para o desenvolvimento da vacina para o Covid. Mas está acontecendo algo assim que nunca se viu, né? Fusão de grandes empresas, a União aqui, eu estava vendo pela Organização Mundial, tem um grupo que chama COVAX, porque muito a Bill e Melinda Gates Foundation incentivando que a vacina não tem que ser produzida só para quem tem dinheiro para comprar. Então, grande preocupação, o mundo está se unindo, grandes empresas, para que todos tenham acesso a essa vacina. Assim, eu acho que é um momento de arrepiar isso, sabe?
São fusões que você nunca imaginava, uniões que estão acontecendo, das grandes empresas de vacina, competidoras, né, estão se unindo e para a busca dessa vacina. Então, acho que é até interessante ter muitas. Hoje tem mais de 150 registradas pela organização, né, assim, em desenvolvimento. Muitas estão em estágios pré-clínicos, já em testes clínicos já tem 6 vacinas, em fase já de teste, eu falo teste de 2, de segunda fase, a fase 3 é aquela que é em grande escala. Nesses testes pré-clínicos, eles fazem testes com os pacientes com grupos de risco, como nos nossos casos, ou somente pacientes imunocompetentes, Gessilmara? Excelente, Dani, porque aí eu consigo responder a sua pergunta, que eu estava até desviando um pouquinho, né? De falar, o que a gente vai falar? Mas é prematuro qualquer coisa para os nossos pacientes, justamente por isso, né? Como nós desenvolvemos até agora essa conversa, assim, poucas evidências, a maioria das recomendações são em opiniões de experts, né? Nós sabemos que as vacinas inativadas, elas são teoricamente seguras, mas nós não sabemos o que mexe no sistema imune desses pacientes que têm uma doença autoimune, ou doença do sistema imunológico, imunomediada, enfim. O ideal é que a gente espere que esses testes não vão ser feitos em populações de risco neste primeiro momento, né? Vão ser feitos em imunocompetentes e em pessoas que estão em maior grau de exposição, principalmente, para que realmente esses testes sejam, assim, reflitam a realidade, né? E duplo cego, tá? Esses testes de fase 3 aí, assim, eles são cego para a pessoa que está fazendo a vacina e para quem está recebendo, com placebo e o produto investigacional, aí a vacina em questão, para se poder realmente avaliar se ela leva uma resposta efetiva ou não. Isso vai ser a longo prazo. Por quê? Nós não temos nem correlato de proteção para quem teve a doença. A gente não sabe se pode se reinfectar, quanto tempo dura a imunidade. Ninguém tem passaporte. Bom saber assim, ninguém tem passaporte de imunidade por enquanto. As medidas preventivas têm que continuar. E enquanto esses testes não terminam e essa avaliação um pouquinho a longo prazo. Então, acho que assim, é muito prematuro pensar em uma vacina a menos de um ano a contar de agora, tá? Porque esses testes têm que terminar, eles têm que ter um tempo e pelo menos a questão de segurança vai ser avaliada. A de resposta e eficácia vai ter maior tempo ainda, né? Então, e nós temos que pensar nessa larga escala e na produção dessa vacina para todo mundo. Então, acho que nós vamos ter um cardápio. Acho que eu visualizo assim, um futuro, muitas vacinas num cardápio que a gente vai, cada um assim, vai para um grupo ou vai ser indicada. Tomara que a gente tenha várias vacinas aprovadas. Tomara que muitas sejam boas, né? Mas para que isso aconteça, eu respeito muito todas as etapas. Eu acho que queimar largada, vamos ser bem claros, assim, nesse momento aqui, vai ser um retrocesso nesse processo, né? Então, eu acho que tem que esperar esses resultados, penso assim, e tem outros colegas que compactuam dessa opinião, para que a gente possa ter um primórdio aí de recomendações ou de indicações para os nossos pacientes. Com certeza. Eu li também a respeito sobre as vacinas, que muitas empresas estão querendo vir para o Brasil, porque é importante testar onde o vírus ainda está circulando, né, Gessilmara? Então, assim, o Brasil, os Estados Unidos, eles... Tá na mira, né? Muito importante. É interessante, é importante, porque a gente vai poder fazer, vai ter os testes aqui em loco, com convênios que o governo está fazendo, né, estabelecendo com os nossos institutos aqui, produtores de vacina, Butantan, Biomanguinhos, para que essas vacinas possam também ser produzidas aqui. Então, fazer os testes no Brasil, com certeza vai oportunizar trazer mais rápido a vacina para a nossa população. Ai, que notícia boa. Várias notícias boas hoje, então. Muito obrigada. Nossa, foi excelente. Esse foi um bate-papo muito interessante. Eu acho que o tema é super atual e a gente conseguiu aí tranquilizar também muitas pessoas, né? E o assunto de hoje foi do ReumaCast, foi sobre vacinação. Eu gostaria muito de agradecer a participação e a disponibilidade da doutora Gessilmara Salviato Pilege em fazer este podcast sobre vacinas da Sociedade Paulista de Reumatologia. Eu fico muito honrada e agradecida. Nossa, eu que
agradeço aqui as frases finais. A saudade é muito grande e gostaria de que isso fosse possível. Então, mas sinta-se abraçada, sintam-se todos abraçados, um abraço virtual. Meu carinho é muito grande com esse assunto e de estar aqui com você, principalmente, foi um momento muito feliz e que trouxe, eu acho que vai trazer esperança, sim, né? A gente tem que ter esperança e acreditar que tudo vai dar certo. Eu tô nessa vibe aí e gostaria de contagiar todos com essa faixa, com essa luz de esperança. Com certeza, e a gente convida todo mundo para um próximo bate-papo presencial, quem sabe, num próximo congresso, como a Gessumara falou, e a gente comemorando tudo isso, né? Muito obrigada, Gessumara, agradeço. Se você gostou do que ouviu, fica a nossa sugestão para que você compartilhe com seus amigos. E aproveite e siga também a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter, sempre com a identidade Reumatologia SP. Muito obrigada a todos e até a próxima.